Jesus, o amor de Maria esteja com você, meu amado irmão, minha amada irmã, do grupo de oração Santa Teresinha do Menino Jesus, da cidade de Angatuba, da Diocese da Tapetininga, estado de São Paulo. Uma alegria muito grande, eu, Wendel Cardoso, pregador e missionário católico na Renovação Carismática Católica e também fundador da Missão Católica Crucificado por Amor, de Andirá do Paraná. Estou aqui hoje para fazer uma partilha da Palavra de Deus com você, com a sua família, com você nesse grupo de oração que é uma bênção de Deus, tá bom? Enquanto estamos aí nessa pandemia do Covid-19, você fica na tua casa aí rezando, orando conosco, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amado, pega a tua Bíblia aí, porque nós vamos falar hoje sobre por hoje não a soberba. Esse tema aqui é quente, hein? É uma bênção de Deus e eu quero partilhar com você a palavra de Deus na carta de São Paulo a Tiago, capítulo 4, versículo 6. Então pegue comigo a sua Bíblia aí, carta de São Paulo a Tiago, capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos, olha que lindo, aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, vocês estão vendo esse seminário que é uma bênção de Deus e hoje dizendo por hoje não a soberba. O que é a soberba? A Bíblia diz para nós, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que Deus resiste porque as pessoas satisfazem pelo seu orgulho no mundo. Elas se consideram autossuficientes. O soberbo se acha merecedor de tudo. Então, onde há orgulho, não há espaço para que a graça de Deus, que é um favor imerecido, acontecer. Por outro lado, Deus dá a graça aos humildes. Diferentemente dos soberbos, os humildes entendem que são totalmente dependentes de Deus e são gratos por sua graça que é derramada sobre cada um de nós. Essa frase aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Na verdade, ela é uma citação do livro de Provérbios, que diz: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará sua graça aos humildes. Provérbio capítulo 3, versículo 34. Então presta bem atenção. Com base nesse texto de Provérbios, Tiago vai dizer: portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso o apóstolo Pedro também utiliza essa mesma declaração e ele escreve: sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. A Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, ela é muito clara ao mostrar que Deus resiste aos soberbos. O escritor de Provérbios diz que Deus detesta olhos altivos e abomina aquele seu coração arrogante, como está em Provérbios também, capítulo 6, versículo 17, capítulo 16, versículo 5 também. O mesmo livro de Provérbios ainda diz que a soberba causa contendas e nos leva à ruína. Facilmente podemos citar vários exemplos de homens e mulheres que foram castigados por Deus por causa do seu orgulho. Jezabel é uma dessas, a rainha Jezabel, a esposa do rei Acabe, era uma mulher arrogante, uma mulher má. Ela perseguiu os profetas do Senhor e incentivou a idolatria em Israel. O profeta Elias foi um dos mais perseguidos por ela, mas no tempo oportuno, o juízo de Deus caiu sobre ela. No final, aquela mulher orgulhosa acabou tendo seu corpo comido por cães,
como está lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 7 e 23, e 2 Reis também, o Senhor vai nos dizer lá no capítulo 9, versículo 30 a 37. Antes disso, houve também o péssimo exemplo de Nabal, que era a esposa de Abigail. Ele foi completamente soberbo diante do rei Davi, e seu fim foi melancólico, como está descrito lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 3 a 38. Um dos casos mais clássicos do Antigo Testamento, que mostra que Deus resiste aos soberbos, é a história do rei Nabucodonosor. Ele foi avisado por Deus acerca do perigo do orgulho, mas mesmo assim caiu nesse pecado grave do orgulho. O rei do império poderoso da época teve o seu orgulho abatido ao ser reduzido o seu comportamento como animal. Mas se apossar da glória, presta atenção, mas diretamente dos outros dois casos, Nabucodonosor teve de reconhecer o seu erro, como está lá no livro de Daniel, capítulo 4, versículo de 30 a 37. No Novo Testamento também temos o exemplo de Herodes, Agripa I. Ele foi dominado pela soberba e orgulhoso, tentou se apossar da glória que pertence somente a Deus. E então o que aconteceu? Morreu comido de vermes e bicho, como está lá em Atos Apóstolos, capítulo 12, versículo 20 a 23. Deus, meus amados irmãos e irmãs, presta bem atenção, Ele dá sua graça àqueles que são humildes. A importância da humildade é claramente ensinada nas Escrituras. Nas páginas do Antigo Testamento, muitas pessoas que verdadeiramente tiveram suas vidas caracterizadas pela humildade. Um exemplo desse aqui é Ana, a mãe do profeta Samuel, que é mais humilhada que essa mulher foi. Você vê lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 a 20. Ela era estéril e o seu esposo Eucana, por um preceito judaico, poderia casar com outra mulher, casou com Fenena, que tinha filhos, deu filhos para Eucana, que era o seu marido, mas porém, essa mulher humilhava Ana, chamava ela de estéril, árvore infrutífera. Mas ao tempo oportuno de Deus, pela sua humildade, pela sua humilhação, pela sua vida de oração, por colocar-se diante do Senhor, Ana se tornou a mãe de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que é Samuel. Porque soube esperar o tempo de Deus, a hora de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste à sua graça ao soberbo, mas dá àqueles que são humildes. Humildade, humus, quer dizer terra boa. Amém? Nós percebemos também no Novo Testamento que o próprio Senhor Jesus, ele se ocupou em advertir o seu povo acerca da necessidade de ter um espírito de humildade. Por mais de uma vez, várias vezes, o Senhor disse: aquele que quer se humilhar vai ser exaltado, mas aquele que quer ser exaltado vai ser humilhado. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 12, e também Lucas 14, 11 e Lucas 18, versículo 14. O apóstolo Paulo, também, meus amados irmãos, é outro grande exemplo da humildade na Bíblia. A sua história de vida testifica que, de fato, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Ele se considerava o principal dos pecadores e o menor dos apóstolos. E mesmo assim, você sabe, Pedro e Paulo são as colunas da Igreja Católica. Paulo era poliglota, Paulo falava várias línguas, Paulo era doutor, Paulo era biblista, tinha conhecimento da lei de Deus, da Torá, dos escritos em hebraico, aramaico, da época, judaicos. Mas Paulo precisou ter um encontro impactante com o Senhor, ficar cego durante uns dias, para que Ananias impusesse as mãos sobre ele, ou seja, um homem conhecedor de toda a Escritura, mas que perseguiu os profetas de Deus, precisou receber a imposição das mãos de um homem humilde, Ananias, para ficar cheio do poder de Deus, cheio do Espírito, e escrever as cartas paulinas, e hoje ser conhecido como aquele que é uma das colunas da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Olha que lindo! Por isso que aquele que se humilha é exaltado, e aquele que quer ser exaltado com a soberba vai ser humilhado. Amém? Presta bem atenção. Paulo viveu experiências extraordinárias. Ele foi o maior escritor dos livros da Bíblia e pode ser considerado o maior líder do cristianismo. Mas Deus o preservou da soberba, inclusive lhe deu um espinho na carne. Porque quando ele foi reclamar esse espinho na carne, o que o Senhor disse para ele? Basta-te a minha graça, Paulo, porque é na sua fraqueza que eu, Senhor, sou forte em você.
Mas Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, provou na prática a veracidade do ensino bíblico de que Deus dá graça aos humildes. Ele escutou do Senhor: a minha graça te basta, como está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Sabendo que Deus resiste aos soberbos, mas Ele quer dar graça aos seus humildes. O cristão, o homem cristão, a mulher cristã, deve seguir o conselho do apóstolo Paulo e revestir-se com as vestes da humildade, como está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Amém? Glória a Deus. Então é essa mensagem que hoje eu gostaria de deixar para você do grupo de oração Santa Teresinha do Menino Jesus de Angatuba, da Diocese de Itapetininga, no estado de São Paulo. Deus resiste à sua graça, Ele esconde as suas graças, e são muitas graças para nos dar aqueles que são soberbos, arrogantes, autossuficientes, mas Deus dá com generosidade a sua graça para aquele que é humilde. Humilde não é dar com a cabeça baixa, assim, igual coitadinho, sem chamar falsidade. Amém? Humildade, ela não está expressa no rosto. A humildade é de dentro para fora. Amém? Que essa mensagem possa impactar o teu coração, impactar o coração da sua família, da sua história e todos vocês do grupo de oração Santa Teresinha, a qual eu tenho um carinho muito grande. Amém? Vamos orar um pouquinho agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, Pai querido, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viemos através dessa mensagem agora nos recolher no sagrado de Deus, no secreto de Deus, invocando a Tua graça, a Tua bênção, o Teu poder, a Tua misericórdia. Pedimos que na ação do Teu Espírito Santo, o Senhor venha realizar obras prodigiosas, grandes na vida de cada irmão, cada irmã que vai estar assistindo, participando desta pregação. Eu clamo a Tua misericórdia, Senhor, e peço que o inimigo maldito, sujo, Satanás, o divisor, aquele que é o pai de toda soberba, não tenha poder sobre os nossos irmãos e irmãs que frequentam e participam assiduamente do nosso grupo de oração Santa Teresinha do Menino Jesus. Que é exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu também a sua humildade, viveu todo o seu flagelo na carne, durante a enfermidade, durante as humilhações que passou dentro do Carmelo, ela possa ser esse exemplo vivo e claro para nós, que também é exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou, se doou por cada um de nós, no madeiro da cruz, para que pudéssemos hoje ter salvação, cura, libertação, redenção e ressurreição. Possa nesse momento a Tua graça vivificante nos envolver, nos curar, nos libertar de toda enfermidade física, toda enfermidade espiritual, psíquica, psicológica e neurológica. Vem, Espírito Santo de Deus, invada o nosso coração. Vem, chama que crepita. Vem, raio de luz, raio da divina misericórdia. Vem impactar o nosso coração. Senhor, envia o batismo no Espírito Santo, Senhor. Renova o nosso batismo no Espírito Santo. Porque a renovação do batismo no Espírito Santo nos condiciona a ser esse homem, essa mulher humilde, que busca na humildade, simplicidade da Virgem Mãe, de São José, do Menino Deus, buscar a sua permissa vontade no nosso meio. Que é exemplo do apóstolo Paulo, que é exemplo de Pedro, colunas da Igreja Católica Apostólica Romana, possamos nos humilhar cada dia mais. E no silêncio de cada humilhação, ofertar ao Senhor o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser. Porque nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus pode e quer fazer nova todas as coisas. Vem, Espírito Santo. Cantar a labandoria, alabaria, laririri, alabandoria, dar alabaria, alabaria, labaririri, alabandoria, dar alabaria, laririri, alabaria, 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 alabaria. Vem, Espírito Santo, cura o nosso coração. Liberta a nossa alma. Liberta o nosso espírito, liberta todas as doenças físicas, espirituais, psíquicas, psicológicas, neurológicas, toda herança negativa, maligna, genética, que vem da linhagem dos pais, avós, bisavós, tataravós, pelo espírito de soberba, possa cair por terra em nome de Jesus. E que o mesmo Espírito Santo de Deus, que repousou sobre a Virgem Maria, sobre os apóstolos na sala do cenáculo, possa repousar e permanecer sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã do grupo de oração Santa Teresinha do Menino Jesus, de Angatuba, Diocese de Itapetininga, estado de São Paulo. Eu quero agradecer a você que participou conosco dessa pregação. Eu sou Wendel Cardoso, pregador e missionário católico da Renovação Carismática Católica da cidade de Andirá, Diocese de Jacarezinho, Paraná, e também fundador da Missão Católica Crucificado por Amor. Deus abençoe todos vocês e em breve, passando essa pandemia, estaremos juntos em combate e oração.
Salve Maria Santíssima sempre! Eu serei o amor e desse modo